Olá a todos. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre função modular, continuando aí os estudos de funções. Já fizemos a definição de função, trabalhamos com função de primeiro grau, função afim, também a função de segundo grau, ou também chamada de função quadrática. Então, como eu disse, nessa aula de hoje falaremos sobre função modular. Antes de falar propriamente dito da função modular, nós temos que entender que algumas funções elas podem ser definidas por mais de uma sentença. Lá nas funções de primeiro e de segundo grau, existia sempre uma única sentença que definia a função. Então, vou falar aqui anteriormente um pouquinho a respeito de função definida por várias sentenças abertas, para depois a gente chegar na definição de função modular. Então, o que é uma função definida por várias sentenças abertas? É uma função que cada uma das quais vai estar ligada a um domínio, que nós vamos chamar de I, contido no domínio da função f. Ou seja, nós vamos ter uma sentença ligada a um domínio, que vai ser o domínio da sentença, que vai estar contido no domínio da função. Então, veja como isso pode se dar. Um exemplo, seja a função f, definida dos reais, que ela traz essa definição aqui. Diz que o valor da função f de x é igual a 1, se o x for menor que zero. Diz que a função f de x é definida por x mais 1 se o x estiver entre 0 e 2. Então, ele pode ser igual a 0 e menor do que 2. Então, 0 menor que x, menor igual a x, menor que 2. E essa função f de x pode ser igual a 3 para o x maior do que 2. Então, observe aí que essa função é definida por três sentenças. A primeira sentença é o x menor que zero. A segunda sentença é 0 menor ou igual a x menor que 2. E a terceira sentença é x maior ou igual a 2. Então, dependendo do valor do x, você tem uma função diferente ou um valor definido diferente. E essa função ela pode ser indicada também dessa maneira. É a maneira até mais simplificada. F de x é igual a 1 se x for menor que zero. X mais 1 se 0 for menor ou igual a x, menor que 2. E será 3 para o x maior que 2. O que significa isso? Significa que se você disser que o x vale menos 1, vale menos 2, vale menos 3, vale menos 4, o valor de y sempre será 1, porque o x é negativo, o x é menor que zero. Então, o valor da função f de x, ou y, como nós chamamos, sempre será igual a 1. Agora, se você fala que o seu x é 2, seu x é 3, 4, 5, 6, assim infinitamente, basta você dizer que o valor da função é igual a 3. Por quê? O x está sendo maior ou igual a 2, automaticamente a sua função, o seu valor de y será 3. Agora, se você pegar um valor que está entre 0 e 2, aí você tem que pegar esse valor, substituir no lugar do x e adicionar mais 1 para você encontrar o valor da função, ou o valor de y. Então, observe que são três sentenças que está definindo essa função. Tá? Uma função como essa, ela não tem um gráfico que forma uma reta, como nós vimos na função de primeiro grau, ou uma parábola igual na função do segundo grau. Ela pode ter misto de outras funções. Ó. Ela pode ser assim. Ó. Então, se você pegar do x, do menos infinito até o zero, você vai ver que só dá valor 1. Então, seria uma constante
o nosso y aí? Depois de 0 até 2, você vai ver que é x mais 1. X mais 1 seria essa inclinação aí, ó, de 1, que vai de 1 até 3. E para qualquer valor maior do que 2, o seu y volta a ser uma constante, volta a ser o 3. Então, daria essa reta, esse pedaço de reta paralela ao eixo x. Então, veja que esse gráfico aí, ele tem uma parte constante, duas partes constantes e uma parte que parece uma semi-reta, que é parte de uma função de primeiro grau. Então, toda função definida por várias sentenças, ele tem um gráfico um pouquinho diferente daquele que a gente já estudou. Vamos ver um outro exemplo. Seja a função f de r em r definida por f de x igual a menos x para x menor que menos 1, f de x igual a x ao quadrado menos 1 para x maior que menos 1. Então, veja que ele é definido por duas sentenças apenas. Podemos representar ela assim, ó. F de x igual menos x para x menor que menos 1 e x ao quadrado menos 1 para x maior ou igual a menos 1. Observe que na sentença x menor que menos 1, a definição dele é uma equação de primeiro grau, que é só menos x. E para x maior ou igual a menos 1, observe que é uma equação de segundo grau, que é o x ao quadrado menos 1. Então, logo, essa função ela tem pedaços que formam uma parte de uma parábola e tem pedaços que formam parte de uma reta, né? Então, ó, ficaria desse jeito aqui o gráfico. Ó. Então, de menos infinito até o menos 1, sempre o resultado é menos x. Então, observe que seria essa parte reta, aí onde está escrito f de x igual a menos x. Aí, no caso, no menos 1, quando x é igual a menos 1, você já tem que usar a regra, ó, x ao quadrado menos 1. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1, 0. Então, observe que ele já começa o ponto ali no menos 1 e forma o restante aí, esse pedaço de parábola. E tem essa falha lá do 1 até o menos 1. Então, esse gráfico aí é o gráfico que representa esta função formado por duas sentenças, né? Nosso objetivo aqui não é estar construindo gráfico. Então, eu coloquei aí esses exemplos e coloquei essas sentenças apenas para a gente chegar à definição de módulo e mostrar que na função modular a gente pode trabalhar com mais de uma sentença. Tá? Então, o que é módulo? Módulo, né? Sempre a gente vai considerar um valor x pertencente aos reais. Nós definimos módulo, ou também chamamos de valor absoluto desse x, que se indica por barra x barra. Então, o x no meio das duas barras aí significa módulo de x, por meio da seguinte relação. O módulo de x pode ser igual a x, se o x é maior ou igual a zero, e o módulo de x pode ser igual a menos x, se o x é menor que zero. Então, para toda função modular, ou para todo módulo, a gente tem que abrir ele em duas sentenças, sempre igual a x e igual a menos x. Lembrando que o igual a x é quando o x é maior ou igual a zero. E também, né, lembrando que é menos x se o x é menor do que zero. Por que isso? Isso porque o módulo de x, ou o que nós chamamos de valor absoluto, né, sempre será um número real não negativo do próprio número. O que significa isso? Significa que o módulo de mais x é x. O módulo de menos x também é x, sem sinal. Né? Subentende-se, claro, que o número sem sinal seja positivo, mas aqui nós não vamos representar
nem o sinal de mais e nem o sinal de menos. Né? Nós vamos utilizar o sinal de mais e o sinal de menos para a gente tirar as variáveis do módulo, ou o x do módulo. Agora, sempre a gente tem que lembrar que quando é número real, sempre sendo ele positivo ou sendo ele negativo, o módulo sempre será o número, né, o próprio número sem sinal. Então, o módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número. Né? O oposto de menos, é claro que é mais. Então, alguns exemplos. Ó. Módulo de mais 2 é mais 2. Mas basta você colocar que módulo de mais 2 é igual a 2. Módulo de menos 2 é mais 2. Então, também basta você dizer que módulo de menos 2 é igual a 2. Módulo de menos 7 é mais 7. Ou módulo de menos 7 é 7. E o módulo de zero, que o zero é neutro, né? Então ele não tem sinal de mais nem de menos. E o módulo de zero, que é sempre zero. Ó, se for fração, não tem problema. Módulo de menos 3 quintos é igual a 3 quintos. Se for raiz, também não tem problema. Módulo de menos raiz de 2 é mais raiz de 2. E assim, né, o módulo de qualquer número, né, é o próprio número, tá? De forma positiva, ou, volto a dizer, sem sinal. Bom, definido o módulo, vamos falar da função modular, né? Já que o nosso estudo aqui se baseia em estudo de funções. Uma aplicação de R em R recebe o nome de função módulo ou função modular quando a cada x pertencente aos reais associa-se o elemento módulo de x pertencente aos reais, certo? Então, lembrando que o domínio sempre é os reais e a imagem também pode ser sempre os reais. É claro que a imagem sempre sofre algumas restrições. F de x é igual a módulo de x. Utilizando o conceito de módulo de número real, a função modular pode ser também definida da seguinte forma. Tá? Aqui a gente já define ela como uma sentença aberta, né? Uma função definida por duas sentenças abertas. Ela pode ser f de x igual a x positivo, se x maior ou igual a zero, e ela pode ser também igual a menos x, se o x é menor do que zero. Então, temos duas sentenças para definir a função modular. Tá? O gráfico da função modular sempre vai ser a reunião de duas semirretas de origem O, que são as bissetrizes do primeiro e do segundo quadrante. Por que do primeiro e segundo quadrante? Como o módulo de qualquer número, tá, real sempre é o valor positivo, em tese, o gráfico da função modular não vai ter valor negativo. Tá? Então, a imagem ficaria restrita a todos os valores de y positivo, y maiores que zero. Assim, não teria valores negativos. Ficaria assim, ó. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, módulo de menos 2 dá 2, módulo de menos 1 dá 1, módulo de menos 3 dá 3. Módulo de menos 10 dá 10. Então, ficaria todos os valores de y positivo. Se você pega a parte positiva, módulo de mais 1 é 1. Módulo de mais 2 é 2. Módulo de mais 3 é 3. Módulo de mais 5 é 5. Também, os y seriam todos positivos. Logo, a nossa função ficaria esse formato aí, como duas semirretas, tá? E com a origem dessas semirretas se encontrando, né, na origem do sistema, que é o ponto O. Tá? A cada imagem, então, desta função, tá, sempre será um real não negativo. Isto é, a função modular somente assume valores reais não negativos, ou, em outras palavras, valores reais positivos. Olha aqui, ó, como fica legal, né? Módulo
no caso o gráfico da função f de x igual a módulo de 4x. Ó. Então, para qualquer x que você substituir no lugar desse x aí da função, sempre vai dar uma resposta positiva, vai dar um f de x positivo. Logo, a nossa função ficaria como essa daí, ó. F de x igual ao módulo de 4x. Veja que deu essas duas semirretas em formato de V e sempre tem a origem na origem do plano cartesiano. Isso se o módulo de x estiver sozinho. Agora, muitas vezes, a nossa função ela vem um pouco maior, somado valores, subtraído valores, aí a função o gráfico pode modificar um pouco. Ó. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Olha essa, ó. F de x igual ao módulo de 2x mais 1. Veja que a origem já saiu do zero. Por quê? Porque nós adicionamos o mais 1 lá no módulo. Ó. Tá? Então, se o módulo de x é 2x mais 1, aí substituindo os valores para x, nós teríamos um gráfico como este aí. Tá? Olha se o número estiver fora do módulo. Ó. Observe que agora o módulo de x mais 2 mais 1. Então, veja que o 1 ficou fora do módulo. Observe onde ficou a origem do gráfico lá. Ó. Ficou já lá no 1 do y. Ou seja, ela não chega a tocar o eixo x por causa desse 1 que está fora do módulo. Temos outras situações também que podemos fazer, que dá entre as duas semirretas, dá um pedaço de uma parábola, ou que ela chegue, no caso, se a gente estivesse subtraindo esse menos 1, ele ia passar abaixo do eixo x, ia lá no menos 1 do y. Tá? Então, temos várias situações. Mas, como eu falei, nosso objetivo aqui agora será trabalhar mais com a parte das funções. Então, também trouxe aqui a definição de equações modulares, porque você trabalha com a função baseada numa equação. A equação, como eu falei, é quando nós temos que encontrar os valores de x que tornam a sentença verdadeira, o que nós chamamos de raízes da função ou raízes da equação. Então, nesse exemplo aí, diz aí que o módulo de 3x mais 6 é igual a 9. Como na definição de módulo nós tínhamos lá que módulo de x é igual a x se o x é maior ou igual a zero e é a menos x se x é menor que zero, aqui na resolução das equações modulares, nós temos que respeitar essa definição. Então, para nós agora, o x é tudo que está dentro do módulo, que é, nesse caso aqui, o 3x mais 6. Então, a gente tem que dizer que o 3x mais 6, que é o nosso x, tem que ser igual a esse valor 9 positivo e também que esse 3x mais 6 tem que ser igual a esse valor 9 negativo. Então, você tem que igualar ele ao valor positivo e ao valor negativo. Não pode esquecer de fazer as duas, porque senão você está considerando apenas um valor de x. Se você pega a primeira equação, 3x mais 6 igual a 9, e resolve, você passaria o 6 para o segundo membro negativo, fica 3x igual a 9 menos 6, que dá 3. O 3 passa dividindo 3, x igual a 1. Só para você tirar a dúvida, ó, se você pegar esse 1 e substituir lá no módulo, lá no lugar do x, ficaria 3 vezes 1, que dá 3, mais 6, tá certo? Então, 3 mais 6 dá 9. Módulo de 9 é 9, tá certo? Só para você tirar a prova real. E depois você resolve a outra equação, ó. 3x mais 6 igual a menos 9. Então, fica 3x igual a menos 9 menos 6, que dá menos 15. O 3 passa a dividir no menos 15, que dá menos 5.
Também, para você tirar a prova real, você pode pegar esse menos 5 e substituir lá no lugar do x no módulo. Ficaria 3 vezes menos 5, que dá menos 15. Menos 15 mais 6 dá menos 9. E o módulo de menos 9 é igual a 9, certo? Então, todos os dois valores aí são raízes dessa equação. Logo, você tem que fazer o conjunto solução, ou também chamado de conjunto verdade, e colocar que tanto o menos 5 quanto o 1 são raízes desta função, ou desta equação, tá certo? Então, sempre tem que fazer as duas partes. Olha esse exemplo, ó. 4x, módulo de 4x mais 3 é igual a menos 3x mais 7. Então, veja que aí, né, nós temos fora do módulo o menos 3x e o mais 7. Nós temos que aplicar a definição para os dois. Ó. Pegamos o 4x mais 3, que em tese é o nosso x lá da definição, igualamos a parte positiva. Observe que eu não mudei os sinais do menos 3x mais 7. E também você pega o módulo de 4x mais 3 e iguala a menos, né? Veja que eu coloquei um parênteses, o menos 3x mais 7. Que aí nós temos que fazer jogo de sinal. Aí também resolve as duas equações. Ó, na primeira já passa o menos 3x, passa positivo para o primeiro membro, fica 4x mais 3x, e o menos 3 passa negativo, o 3 passa menos 3 para o segundo membro, fica 7 menos 3. Então 7x igual a 4, x igual a 4 sétimos. No segundo membro, primeiro nós fazemos jogo de sinal. Fica 4x mais 3, aí menos 3x, fica 3x, e menos mais 7 fica menos 7. Aí passa o 3x para o primeiro membro, fica 4x menos 3x, igual ao menos 7, que já está lá, e o 3 passa menos 3. 4x menos 3x dá x, e menos 7 menos 3 dá menos 10. Qualquer um dos dois valores, se você substituir lá na função inicial, os dois serão verdadeiros. Assim, o conjunto solução, o conjunto verdade, será menos 10 e 4 sétimos. Então, observe aí também que você tem que fazer a resolução das duas partes. Um outro exemplo é quando você tem módulo dos dois lados. Ó. Nós temos aí módulo de 3x menos 1 igual a módulo de 2x mais 6. Nesse caso, pelo fato de ter módulo dos dois lados, não significa que você tenha que fazer diferente. Você tem que usar a definição do mesmo jeito. Então, faz lá o 3x menos 1 igual ao 2x mais 6. Veja que nós não mudamos o sinal de ninguém, que é a parte positiva. E depois você faz o 3x menos 1 igual a menos o 2x mais 6. Tá? Então, veja que eu coloquei o menos no segundo módulo. Ah, professor, eu posso colocar o menos no primeiro módulo? Pode. Não interfere qualquer um dos dois que você coloque. Desde que você coloque apenas em um, tá bom? Então, resolvendo a primeira sentença, 3x menos 1 igual a 2x mais 6, vai ficar 3x menos 2x igual a 6 mais 1. 3x menos 2x dá x e 6 mais 1 dá 7. Então, x igual a 7. E resolvendo a segunda sentença, primeiro faz o jogo de sinal lá, fica 3x menos 1 igual a menos 2x menos 6. Então, o menos 2x passa positivo, 3x mais 2x igual a menos 6, o menos 1 passa mais 1. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, 5x igual a menos 5, 5 passa dividindo, x igual a menos 1. Logo, o conjunto verdade desta equação será o menos 1 e também o 7. Tá certo? Qualquer um dos dois valores aí que substituídos lá no módulo será verdadeiro. E um outro exemplo
é quando você tem assim um módulo elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, no caso desses exemplos, a resolução é um pouquinho diferente das demais. Por quê? Porque nós temos um módulo elevado ao quadrado, coisa que nós não temos no outro. Então, nesses casos em que as equações modulares são quadradas, né, ou estejam elevadas ao quadrado, o ideal é você substituir o módulo, certo? O módulo da variável que você tem, né, nesse caso aí é o módulo de x, por uma outra incógnita, por uma outra letra qualquer. Qualquer letra que você queira substituir. Eu gosto muito de substituir por y. Então, eu posso trocar aqui, eu posso dizer que módulo de x é igual a y. Então, eu vou fazer uma substituição. Então, ó, observe que nossa equação é módulo de x ao quadrado menos 2 vezes o módulo de x menos 3 igual a zero. Então, eu coloquei os módulos de x aí em vermelho. Por quê? Porque eu vou tirar isso que está em vermelho, que é o módulo de x, e vou colocar y. E a minha equação vai ficar assim, ó. No lugar desse primeiro módulo de x, eu coloquei y. Então, em vez de módulo de x ao quadrado, vai ficar y ao quadrado menos 2 vezes, no lugar desse módulo de x que está em vermelho, eu coloco também y. Então, fica 2 vezes y menos 3 igual a zero. Logo, a minha função, a minha equação, fica y ao quadrado menos 2y menos 3. Então, veja que eu deixei de ter um módulo aí. Por quê? Porque eu substituí o módulo por uma outra incógnita, por uma outra variável. Assim, eu cheguei numa equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, como nós vimos, se resolve pela fórmula de Bhaskara, né? Ó, então, vai lá, faz a fórmula de Bhaskara, delta b ao quadrado menos 4ac. Né? Vimos aí na equação que a é 1, b é menos 2, c é menos 3, substitui, a gente encontra o valor de delta, que será 16. Aí a segunda parte da equação, né? Aqui eu estou usando a variável y igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, também substitui os valores, né? Então, menos b ficaria menos 2, que dá 2. Mais ou menos a raiz de 16, que é 4, 2 vezes a, 2 vezes 1, que dá 2. Então, 2 mais o 4, que é a raiz de 16, dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu vou dizer que meu y1 é 3. E 2 menos o 4, né? No caso, dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Então, o meu y2 vai ser menos 1. Então, eu achei aí o valor para y1 e para y2. Só que, na equação que foi dada lá no início, eu não tinha variável y. A variável y foi eu que coloquei. Lá tem a variável x. Nós temos que encontrar os valores verdadeiros para o x e não para o y. Certo? Nesse caso, a gente vai ter que, como se diz, já que a gente trocou, a gente vai ter que destrocar. Eu disse lá no início, né, eu fiz a substituição, que eu disse que o módulo de x era igual a y. Agora, eu tenho dois valores para y. Então, eu tenho que devolver, ou fazer a devolução dessa troca aí. Como o meu y é positivo, o módulo de x é igual a y, eu sempre vou trabalhar com os valores de x, de y positivo. Mas aqui eu vou fazer os dois para vocês verem. Ó. Então, eu faço módulo de x igual a y1 e módulo de x igual a y2. Como o módulo de x é igual a y1, eu sei que o y1 dá 3. Aí eu pergunto, o módulo de que valor x que dá 3? Para dar 3, significa que esse x pode ser o 3 positivo e pode ser o 3 negativo. Então, nesse caso aqui, tanto o módulo de 3 positivo dá 3, quanto o módulo de menos 3 também dá 3. Então, quer dizer que meu x aqui pode ser 3 e pode ser menos 3. Agora,
Se o meu módulo de x é igual a menos 1, tá? Ou qualquer valor negativo, basta você dizer que não existe. Por que que não existe? Porque o módulo de nenhum valor real será um valor negativo. Então, toda vez que o valor do y for negativo aí, o x vai ser inexistente. Então, nessa situação, o meu conjunto verdade, o meu conjunto solução, será apenas os valores menos 3 e mais 3. Então, se você substituir lá na função original, tanto mais 3 quanto menos 3, os dois serão verdadeiros. Aí você fala assim, professor, se eu parasse no y, experimentasse o 3 e desse verdadeiro, eu poderia parar? Você estaria resolvendo só metade da questão. Aí ficaria errado. Tá? Então, você colocaria como conjunto verdade, dizendo que só o 3 positivo seria a solução, quando na realidade o 3 positivo é somente uma solução. E você tem que ter as duas soluções ou até 4 soluções. Né? Caso o y2 aí fosse um valor positivo também, você poderia ter 4 soluções aí no seu conjunto verdade. Tá? Então, nesses casos, é necessário fazer, né, essa troca, né, ou essa destroca aí no final, senão o seu exercício fica incompleto. Tá certo? Então, as atividades que nós vamos passar para essa semana serão, no caso, tanto de funções quadráticas, né, que já foi passado, quanto as de também funções modulares. Na questão das funções modulares aqui, muito critério, muito cuidado para a resolução das equações modulares que a gente vai estar colocando lá. Então, seria isso por hoje nesse vídeo. Então, bom estudo a todos e até a próxima aula.